Muito obrigado, senadora Ana Rita, presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Queria agradecer o convite da Comissão, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e cumprimentar todos os senhores parlamentares presentes e mais as senhoras e senhores e meus amigos todos, inclusive meu amigo Carlos Moura. Não é? Muito bem. Para mim é um prazer muito grande participar desse seminário sobre os 50 anos da encíclica Pacem Terris, do Papa João XXIII. O professor Geniberto já mencionou alguns dos temas da época, importantes para situar o contexto da elaboração e da proclamação da encíclica. Eu queria fazer alguns comentários sobre alguns temas, como disse a senadora Ana Rita, algumas pistas que a encíclica ela também já mencionou, mas alguns que eu procurei retirar do texto e serei breve, porque são muitos os companheiros aqui na mesa. No parágrafo 12 da encíclica se diz que os cidadãos e os cristãos em geral têm direito à informação verídica sobre os acontecimentos. Este é um tema de grande atualidade quando vemos o que ocorre a nível internacional, né, com o enorme esquema de espionagem que está em curso e que foi recentemente denunciado, né, pelo qual todas as comunicações, de alguma forma eletrônicas, são acompanhadas por um Estado, né, de forma a gerar até reclamações dos seus aliados, que descobriram que não eram tão aliados assim, não é? E esse é um tema também nacional, quando vemos aqui dentro do Brasil a questão extremamente importante da democratização da informação. Certamente, quando se trata dessa questão da mídia do Brasil, imediatamente surge a questão da censura. Não se trata de censura, se trata de democratizar, de desmonopolizar, que nós temos hoje em dia um monopólio, um oligopólio da mídia, não é? Em que nós temos, inclusive, a situação curiosa, em que as verbas do governo, que são verbas que provêm dos tributos, que provêm da população em geral, são destinadas aos principais veículos de acordo com o princípio absurdo da maior audiência, o que, na realidade, não é correto. A distribuição deveria ser mais equânime, assim como se, por exemplo, no SUS, alguns cidadãos tivessem direito a um tratamento melhor. Não é? A informação talvez seja um bem tão importante quanto a saúde ou quanto a educação. A informação sobre os fatos. Não é? Esse é um ponto que está abordado na encíclica, no parágrafo 12. A outra questão importante é a questão no parágrafo 22, que mostra a sua atualidade, a questão da propriedade privada e da sua função social. A propriedade privada se justifica na encíclica pelo fato de ela ter uma função social, né? Nós temos observado aqui no Brasil e no mundo em geral, a partir principalmente da crise que se desencadeia em 2008, um enorme processo de concentração de renda e de riqueza. Esses dados são pouco divulgados, porque a Receita Federal se recusa a dar os dados relativos à propriedade, quando deveria dá-los pela Lei de Acesso à Informação. Não o nome das pessoas que são os proprietários, mas os dados sobre a concentração de propriedade, que é coisa totalmente diferente. Não se trata de identificar quem são as pessoas mais ricas, mas sim de saber como é a estrutura de concentração da propriedade, né? Bem, um outro tema também da encíclica muito importante é o dever de participar da vida pública, que está no parágrafo 146. É um tema extremamente atual e que nós temos, inclusive,
recentemente, com as manifestações das diferentes cidades do Brasil, né, temos tido uma demonstração importante do desejo da juventude de participar da vida pública. Não importa se de uma forma ainda não focada, mas essas manifestações mostraram que há uma, digamos, desmobilização. Pelo contrário, é uma prova da mobilização da juventude atual, mas que havia um desejo de participação da juventude e da população em geral na administração dos negócios do país, da sociedade, né? E é preciso que isso ocorra, porque, normalmente, a população é chamada a participar politicamente uma vez a cada 4 anos, quando tem a oportunidade de depositar o seu voto na urna. E depois são, digamos, dispensados para tratar dos seus afazeres particulares, né? Quando, na realidade, o regime só é democrático na medida em que a população participe, não só pelos seus representantes, aliás, aqui representados, né, de forma muito digna, né? Mas é importante que a população também participe. Então, a proposta da presidenta, não sei que não está na proposta da presidenta, mas a ideia do recall, isto é, eu não sei como é que se diz, me desculpe, eu não sabia como é que é em português, quer dizer, revocatório, o plebiscito revocatório, isto é a oportunidade que a população tenha para revogar os mandatos daqueles representantes que ela considera que não estão representando de forma adequada as suas aspirações, né? É algo que existe num país muito condenado pela mídia brasileira, na Venezuela, né? O presidente Chaves, inclusive, foi objeto de um... E aqui no Brasil, só para ajudar, o projeto é do senador Eduardo Suplicy. Então, muito bem. O senador Eduardo Suplicy sempre na vanguarda das aspirações populares. Uma proposta da UAB, do Fábio Conder Comparato e outros. Fábio Conder. E sua também, aqui no Congresso. Que eu abracei. Né? Muito bem. Abrace com firmeza. E que existe também em muitos estados norte-americanos, como a Califórnia, que já o tem praticado. Em alguns estados, mas não no país. Ah, sim. Não no país, né? Muito bem. Aliás, eu não vou fazer esse comentário para não criar maior tumulto. Mas, enfim, um outro aspecto importante, que é o seguinte, a necessidade de uma comunidade internacional. Aliás, a encíclica já fala de uma única economia mundial. É interessante, porque na época não se falava muito de globalização, mas ela menciona, num certo momento, a formação de uma única economia mundial, no seu parágrafo 130. Mas diz o seguinte, que a relação entre os Estados, qualquer que seja a sua dimensão territorial e populacional, não pode ser uma relação de opressão. Isso é extremamente importante hoje em dia. Hoje em dia ocorre um movimento interessante, muito interessante, que é o chamado direito de proteger. Direito extremamente perigoso para os países menores, para as sociedades menores. O sistema é mais ou menos o seguinte, como ocorreu em vários países do Oriente Próximo. Primeiro surgem manifestações pacíficas. Nessas manifestações pacíficas, há grupos infiltrados que provocam violências. Essas violências são, eventualmente, objeto de algum tipo de repressão. Aliás, é preciso registrar que o Estado brasileiro agiu de forma muito ponderada através da polícia no trato dos manifestantes, mesmo com aqueles mais violentos, encapuzados, que estavam promovendo atos de vandalismo, né? Mesmo assim, não houve violência maior, felizmente. Porque o passo seguinte é denunciar a violação de direitos humanos. E o passo posterior é se atribuir a obrigação de intervir para responsabilizar o Estado pela violação de direitos humanos, para intervir naquele país para proteger os direitos humanos, eventualmente com bombardeios, né? Coisas desse tipo, coisas que naturalmente protegem os direitos humanos da população, na medida que essa população tem a oportunidade
digamos, através desses bombardeios, tem a oportunidade de subir à presença do seu Criador mais rapidamente, não é? Então, na realidade, é a verdadeira proteção dos direitos, até uma promoção desses direitos, né? Enfim, isso é algo extremamente perigoso para os países mais fracos, né? Muito perigoso. E ele fala da exigência na encíclica, o Papa João XXIII fala da necessidade de uma autoridade pública universal. Escolhida como? Por quem? Isso é muito importante, porque senão o que tenderá isso hoje em dia chama-se de governança global, governança mundial e outros eufemismos para, digamos, disfarçar o que se trata na realidade da dominação dos grandes estados sobre os estados menores. Essa é uma tese extremamente perigosa. O Papa não diz isso, ele diz que é necessário respeitar o direito de todos os estados, qualquer que seja a sua dimensão populacional ou a sua dimensão territorial. Essa comunidade internacional, universal, não pode ser um instrumento de opressão dos estados maiores sobre os estados menores. De modo que a encíclica tem, a meu juízo, uma extraordinária atualidade, porque toca em temas como a senadora já havia mencionado, o professor Dr. Geniberto também e Dom Leonardo Steiner haviam já mencionado. Ela é uma encíclica da época, mas que permanece válida até hoje nas suas ideias e nas suas proposições. E é por isso que estamos hoje celebrando o seu cinquentenário. Muito obrigado pela atenção.